Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Embora que eu acho que madrugada, às vezes, para ouvir a aula não é um bom horário. Mas às vezes é o tempo que você tem, né? E aí, como é que você está, meu querido irmão, minha querida irmã? Esses tempos têm sido muito complicados, né? Nós temos tido, além do problema da questão do vírus, tem sido muito complicado essa questão do distanciamento, né, que temos tido. A vontade de abraçar, a vontade de estar junto, a vontade de conversar, tem sido muito grandes, e isso acho que tem sido o maior problema para nós. Mas graças a Deus, porque temos recursos, né, de telefone, de vídeo, de WhatsApp, enfim, de conseguirmos nos comunicar e mantermos, ainda que não estando próximos fisicamente, mas mantermos essa comunhão à distância. E confesso que a cada dia a saudade é maior de cada um irmão, de cada uma irmã, de podermos compartilhar, né, juntos, presencialmente, esses momentos tão maravilhosos que o Senhor nos dá. E hoje nós vamos, mais uma vez, estar tendo essa oportunidade de estarmos juntos através dessa lição ainda baseada na carta de Tiago. E Tiago vai continuar a nos ensinar, como já tem feito até aqui, com os seus textos, com a sua fala, com a sua palavra. E eu tenho certeza de que esta será também mais uma oportunidade de estarmos trazendo lições maravilhosas para as nossas vidas e podermos aplicar essas lições no nosso meio, no convívio onde nós estamos. E que Deus então nos abençoe. Vamos orar, queridos, vamos orar, vamos pedir a Deus direção para a aula de hoje. Lembrando a você de que a nossa aula hoje está baseada no capítulo 3 da carta de Tiago, capítulo 3, do verso 1 ao verso 13. E aí, vou pedir a você para, antes de orar, dar uma pausazinha. Se você ainda não pegou, pegue lá a sua Bíblia e abra já no texto para que a gente possa ir falando e a gente consiga ir acompanhando um aí ao outro, tá bom? Eu estou me sentindo aqui como se estivesse aí junto com vocês, como se nós estivéssemos juntos na nossa sala, né, na nossa classe. Já tomamos um cafezinho, né? Comemos aquele bolo delicioso e agora sim vamos começar então a nossa lição. Mas vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, nós estamos na Tua presença e queremos Te agradecer por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Estamos agora em um novo mês, já estamos em julho, mas mesmo assim, Deus, tendo passado esses meses, não podendo estarmos juntos fisicamente, o Senhor tem nos permitido de estarmos aqui e podermos, ó Deus, estudarmos a Tua palavra. Porque a Tua palavra, ela não se limita, ela não pode ser limitada a um espaço físico. Ela atravessa lugares, ela alcança pessoas aonde nós não conseguimos imaginar. Pessoas que ouvem e que participam da aula, Senhor, nos lugares mais distantes, nas situações mais improváveis possíveis. Mas tudo isso, quem faz é o Senhor. Então, ó Deus, muito obrigado por essa oportunidade. E quero Te rogar, Senhor, que o Senhor possa nos usar de maneira poderosa e que tão somente seja a Tua voz que possa ser ouvida. Que seja somente o Teu Espírito Santo que esteja falando, ó Deus, aos nossos corações.
e que possamos, ó Deus, mais uma vez aprender da Tua palavra, porque essa palavra é rica e é poderosa. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, querido, vamos lá, vamos seguir em frente, vamos continuar aqui a estudar a respeito de Tiago, não é? E hoje nós estamos na lição de número 9 já, e o título da nossa lição é O Perigo da Língua Sem Controle. Perigo da língua sem controle. Será que existe isso, gente? Uma língua sem controle? Será? Como é que pode, né? Estranho isso, né? Mas é a mais pura verdade, né? E aí nós vamos entender o porquê, né? Quando nós começarmos a falar a esse respeito, nós vamos entender o porquê Tiago está trazendo esse assunto. E sem mais demora, vamos então para o nosso texto, Tiago 3, de 1 a 13. E aí eu queria compartilhar com você, lendo aos poucos, e aí acho que vai ficar mais fácil para a gente, tá bom? Então vamos lá, sei que você já pegou aí a sua Bíblia, né? Já está aí de posse dela, talvez... Não sei, tem gente que gosta de ficar anotando, né? De fazer aqueles riscozinhos, destacar uma palavra, alguma coisa. Então, pega tudo aí e vamos seguir em frente. Vamos lá. Versículo de número 1. Tiago diz o seguinte: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Mais uma vez, o nosso querido irmão Tiago começa o seu texto, né, esse capítulo aqui, falando de meus irmãos. Ou seja, Tiago está se dirigindo à igreja. Ele não está falando para pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem aquilo que é a verdade. Mas ele está falando a crentes, ele está falando aos irmãos. Então, se ele está falando aos irmãos, né, e como o título da lição que diz sobre o perigo da língua sem controle, quer dizer que na igreja deve acontecer isso, né? Claro que só lá na igreja onde Tiago estava, para aqueles irmãos que Tiago estava falando, e para aquelas outras igrejas, né, lá naquele país aonde a gente sempre comenta, né? Aqui no nosso querido Brasil, nas igrejas brasileiras, isso não acontece. Mas vamos lá, Tiago diz então: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Existem pessoas que têm um desejo, uma vontade de serem mestres, de ensinarem, né, de poderem, através da sua boca, serem usados para poderem ensinar algumas pessoas. E é interessante de que, quando nós começamos a ler a Bíblia, a palavra de Deus, a gente vê de que no Novo Testamento, por exemplo, o próprio Jesus, em muitos momentos, é chamado de mestre. Mas Jesus, ele não pecou. E aí, quando Tiago diz de que nós não devemos ter tantos mestres, ou que não precisamos de tantos mestres, podemos dizer isso também, é justamente por conta do que ele vai continuar a nos dizendo, quando ele diz que, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Ou seja, existem
nos mestres, naqueles que ensinam, a condição de, através dos seus ensinos, fazerem com que pessoas possam viver coisas maravilhosas, né? Podem ser, essas pessoas podem ser, vamos falar dos mestres na igreja, por exemplo, podem vir a buscar a Deus em espírito e em verdade, podem glorificar a Deus, e isso eles podem aprender com esses mestres. Mas se o mestre trouxer um ensino que não é o ensino da palavra de Deus, não é um ensino da verdade, essas pessoas podem ir para o inferno e elas podem ter as suas vidas destruídas também. Então, Tiago está dizendo de que os mestres, eles serão, obviamente, por quê? Porque os mestres têm poder de influenciar na vida das pessoas, positiva e negativamente. Então, Tiago já está nos mostrando aqui em relação a essa questão de ter cuidado em relação a isso, não é? E vamos seguir em frente, lendo então agora o verso de número 2, que diz o seguinte, é uma continuidade ao que Tiago falou, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Todos tropeçamos em muitas coisas. Santo somente o Senhor Jesus. Só Jesus. Nós somos falhos. Nós tropeçamos. E até os mestres falham, né? Até aqueles que ensinam falham. E aí Tiago continua, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Se a pessoa não tropeça no falar, é perfeito e é capaz de refrear todo o seu corpo. Isso é algo que é muito difícil, querido. É muito difícil. Não tropeçar no falar. E se alguém não tropeça, vai ser perfeito, não é? Mas a própria Bíblia vai nos dizer de que perfeito somente Jesus. Então quer dizer que nós estamos propensos. A nossa natureza pecaminosa nos permite, né, isso, nos dá essa condição, vamos dizer assim, de podermos tropeçar no nosso falar. E aí, quando o Tiago diz isso, que ele diz que é perfeito aquele que é capaz, então, de cuidar, né, do seu falar, e aí, se ele não tropeçar de maneira nenhuma, ele vai ser um ser perfeito, e porque ele vai ser capaz de dominar todo o seu corpo. E aí, olha que coisa maravilhosa. Tiago pega as pessoas da sua época que são familiarizadas com aquilo que ele está falando e vai trazer aqui agora alguns exemplos, né, para nós a respeito de podermos comparar a língua com algumas outras coisas e o efeito daquilo ou da maneira como a língua pode ser usada para poder trazer algo bom ou ruim. E aí ele vai dizer no verso de número 3, se colocarmos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem, verso 4, igualmente, os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeno leme e levados para onde o piloto quer. Se a gente coloca um freio na boca dos cavalos, e aí por isso que eu disse que Tiago está bem familiarizado com o grupo para quem ele está falando, não é? Aquelas pessoas entendiam de que o freio na boca do cavalo, né? Porque naquela época não existiam carros, não existiam outros meios de transporte e de carga também, a não ser os grandes barcos e navios. Tiago então está trazendo aqui que algo que é bem familiar a eles, né? O freio na boca dos cavalos. E aí ele diz que se a gente coloca o freio na boca do cavalo para que nos obedeçam,
também lhe dirigiremos o corpo inteiro. Você já viu um cavalo, tipo um cavalo selvagem, solto? Às vezes a gente vê isso em filmes, né? E aí o cavalo vai para um lado, vai para o outro e dá coice, e faz isso e faz aquilo. Um animal grande que é difícil de ser dominado. Mas aí você coloca um freio na sua boca. O freio é uma peça comparado ao tamanho do cavalo bem pequenininha, né? Coloca na boca e aí aquela pessoa, né, que está sobre o cavalo, ele consegue dominar todo o corpo do cavalo. Ele consegue fazer o cavalo ficar parado, andar, virar para a direita, para a esquerda. E Tiago vai dizer também de que isso acontece com os navios, né? Os navios, porque o leme, comparado ao tamanho do navio também, é algo muito pequeno e o leme, ele consegue, usado da maneira certa, né? Ele consegue desviar o navio de bater em alguma coisa, né? De repente, desviar a sua rota para poder não colidir, às vezes, com uma outra embarcação, ou até mesmo para poder, de repente, fugir de uma possível tempestade, de uma posição de um vento que vem, ou seja, órgãos pequenos ou peças pequenas que controlam grandes coisas. E aí, Tiago, então, está comparando isso também o que? A língua, né? A língua é tão pequenininha, né? Mas se controlada, ela consegue controlar o quê? Todo o corpo, né? Ela consegue controlar todo o corpo. E aí, Tiago, no verso 4, né, que eu já falei, que a gente pode observar os navios que, sendo tão grandes e impelidos por forte vento, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados por onde ou para onde o piloto quer. Ah, querido, como seria bom se nós pudéssemos utilizar isso e trazermos como lição, não é? Para nós. E eu creio que isso é algo tremendo, né? Imagina você, a língua, né, pequenininha, né? Às vezes tem gente que diz que a pessoa tem a língua grande, mas diz que tem a língua grande porque a pessoa faz o quê? Não tem controle sobre ela. Fala demais, fala coisas que não deve falar, fala besteira. Mas vamos seguir aqui, vamos seguir em frente. Versículo de número 5. Assim também a língua, pequeno órgão, olha o que eu estou falando, hein? Se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Verso 6 vai dizer: ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. A língua também, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. E aí Tiago vai usar aqui a proporção, né? Agora já trazendo uma outra linguagem para a gente, falando a respeito do fogo, a respeito de uma fagulha. Você já percebeu quando às vezes alguém pega uma sobra, né, do cigarro e aí joga num lugarzinho aquilo ali, aquela cinza, né, que não está totalmente apagada, pega às vezes um papelzinho perto, cai lá, né, em cima de um papel, e aí começa um fogo e vai. Uma coisa improvável de causar um dano tão grande, causa um dano tão grande. Você já viu ou já ouviu falar de grandes incêndios, às vezes causados até por vela, né? A pessoa às vezes nem derruba a vela. Pega a vela, coloca lá no lugar, e aí a vela vai sendo consumida, vai terminando. Daqui a pouco ela fica pequenininha, e aí aquele fogo ali pega naquela base onde ela estava, e aí começa a espalhar, e daqui a pouco não consegue mais ser domado aquele incêndio, aquele fogo, trazendo grande destruição.
A língua, Tiago está dizendo, também pode funcionar dessa maneira. Às vezes, destila uma pequena fagulhazinha de uma fala, né, que não deveria de ser, e aquilo entra no ouvido da outra pessoa que ouviu aquilo, aquela palavra pronunciada pela língua, pela boca daquela pessoa, e aquilo vai causando uma destruição, uma destruição, uma destruição. E às vezes, isso Tiago está falando no verso 6 também, de que o incêndio, né, esse incêndio causado pela língua, ele não vai atingir só as outras pessoas, não. E nem só os outros órgãos, mas vai atingir a própria língua também. A pessoa, às vezes, se queima a própria língua com aquilo que ele fala ou com aquilo que ela fala. Ah, como seria bom que nós pudéssemos, todas as vezes em que pensássemos em usar a nossa língua para poder causar algum problema, pudéssemos nos lembrar sobre isso, sobre essa questão do incêndio. E aí, o que a gente vai fazer? Opa, minha língua quer falar alguma coisa que vai causar um incêndio. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um extintor aqui e vou fazer apagar. E aí, eu lembrei aqui que já teve algumas pessoas que disseram o seguinte: se você, de repente, tem uma vontade muito grande de falar algo que você sabe que não vai edificar, não vai edificar, nesse momento, o que você faz? Pega um copo com água, pega essa água, coloca na sua boca e fica com a água na sua boca durante o tempo que você tiver com aquela vontade de falar. E aí, com o tempo, a vontade de falar vai passar, e aí sim, ou você vai jogar aquela água fora, ou vai beber a água, mas aquele fato de você estar com a água na boca vai impedir você de falar aquilo que você poderia falar e causar aí esse incêndio. Ou seja, você vai estar apagando o incêndio antes mesmo dele começar. Eu acho que isso é algo que a gente precisa de pensar também. Mas vamos seguir, querido, vamos lá, vamos para o verso de número 7. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. É interessante isso, né? Lá em Gênesis, a palavra de Deus vai nos dizer de que tenha o homem domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre os animais. E aí a gente consegue, né? A gente vê aí pessoas, às vezes, já viu naqueles parques, né, aquáticos, quando tem golfinhos e as pessoas conseguem domar os golfinhos, elefantes, ursos, leões domados, né? A gente vê as pessoas conseguirem domar, às vezes, cachorros de raças ferozes, né? E a gente não consegue, muitas vezes, domar, cuidar da nossa língua. E a nossa língua, como diz Tiago, é mal incontido, cheio de veneno mortal. Sim, veneno mortal. Porque com a nossa língua nós podemos fazer tanto mal, às vezes, dependendo daquilo que falamos, que às vezes podemos matar alguém, não é? E você já deve ter visto e ouvido falar a respeito disso, né? De pessoas que ficaram tão magoadas, tão tristes, tão maus com algo que alguém falou, que se sentem mortas. E isso é realmente muito complicado. O verso 9 vai nos dizer algo aqui tremendo também. Com ela, bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca, verso 10, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim.
Parece que a gente está vendo Tiago como se estivéssemos numa roda de amigos, né? Conversando e Tiago nos orientando a esse respeito. É interessante que às vezes a gente está na igreja, né? E aí, lá naquela igreja, você sabe que não é a igreja brasileira, né? Que não acontece aqui perto da gente, nem com a gente. Né? Você vê a pessoa, às vezes, cantar lá aquele hino que diz: eu preciso de ti, querido irmão. Como é precioso, meu irmão, estar junto contigo. Como é bom estar contigo. Como é bom ter comunhão contigo. Você é amado do Senhor. E aí a gente canta, né, aquelas músicas lindas, maravilhosas. E aí quando a gente sai da igreja, às vezes até no portão, no pátio da igreja, estamos lá fazendo o quê? Falando mal da roupa daquele irmão, falando de como aquele irmão se senta, de como aquele irmão faz isso, faz aquilo, e começamos a falar da vida daquele nosso irmão, que antes nós estávamos dizendo, né, de que nós precisávamos dele, de que ele era importante para nós, e que o amor de Deus o alcança. E aí, de que adiantou aquilo que a gente estava falando? Agora a gente já está fazendo coisa diferente. A gente está fazendo coisa diferente. E Tiago vai nos dizer, então, já lá no verso de número 11, meio que amarrando uma coisa a outra, completando uma coisa com a outra, ele vai dizer o seguinte: por acaso, pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, verso 12, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Se você planta um pé de manga, com certeza não vai ser cana que você vai colher. Vai ser manga. E só manga. Então, Tiago está nos orientando aqui de que a minha boca, a minha língua, a minha vida não pode servir de bênção e de maldição. Eu não posso, de mim pode sair palavras que abençoam e palavras que amaldiçoam. Ao meu irmão, à minha irmã, a minha língua, a minha boca, ela tem que ser usada tão somente para abençoar. E se não for para abençoar, é melhor eu ficar com a minha boca fechada. É melhor eu ficar com a minha boca fechada. Porque nós sabemos de que quando nós, às vezes, falamos algo que desagrada ao nosso irmão, a gente sabe que as consequências são muito graves. E hoje em dia existe uma coisa que é uma coisa assim, eu acho uma brincadeira meio sem graça, mas eu já vi as pessoas fazendo. Às vezes tem um grupinho, né, conversando, e aí daqui a pouco, quando se aproxima alguém, aí as pessoas falam, alguém fala assim: vamos mudar de assunto porque o assunto chegou. Se vai mudar de assunto porque o assunto chegou, é porque o que estava se falando era coisa desagradável. Então, a nossa boca, ela tem que ser boca para abençoar. E aí, nesse mesmo caso, o que deveria acontecer deveria de ser quando essa outra pessoa chega, alguém dizer assim: que bom, meu irmão, que você chegou. Estávamos falando aqui sobre você, como você é uma pessoa maravilhosa, como você é bênção, como você é uma pessoa que abençoa as nossas vidas, como é bom ter você como amigo, como parente, enfim. Falarmos coisas boas das outras pessoas. Mas não, nós temos, infelizmente,
falhado muito com a nossa língua, com o cuidado com a nossa língua. E muitas igrejas, infelizmente, têm sido divididas por conta justamente de muitos membros que não sabem usar a sua língua, de mestres, de líderes que não usam a língua para abençoar as pessoas, mas usam pelo contrário. E é interessante, queridos, de que existe uma solução, né, para tudo isso, né, uma solução para o nosso falar. E aí eu queria ler aqui 2 versículos da palavra de Deus, uma que está lá em João 15:4 e o outro está em João 4, de 13 e 14. Primeiro, João 15:4 diz o seguinte: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Se nós estamos em Cristo, nós vamos dar frutos. E qual é o fruto que Jesus produz? Frutos bons, fruto de salvação, fruto de vida, fruto de transformação. E se nós estamos nele, são esses os frutos que nós também vamos dar. São esses os frutos que nós vamos porque vamos estar ligados a ele. E aí tem ainda o verso 13 e 14 de João 4, que diz o seguinte: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É nessa fonte, em Jesus, que nós devemos beber. É seguir o exemplo de Cristo no falar, seguir o exemplo de Cristo em todas as nossas atitudes e cuidarmos para que a nossa língua não seja usada de maneira inadequada. Não fazermos fofocas, não falarmos mal do nosso irmão, não criarmos intrigas através do nosso irmão. E uma coisa que às vezes acontece, e acontece muito, às vezes alguém fala algo que nos magoa, que nos entristece, e aí nós simplesmente paramos de falar com aquela pessoa. É como se aquela pessoa não existisse mais. Mas às vezes aquela pessoa que falou aquilo pra gente, ela falou no momento em que ela não estava ligada com Deus. E aí, penso eu que a minha atitude deveria de ser, ou deve de ser, vou buscar o meu irmão e vou dizer a ele que aquela palavra que ele trouxe para mim me entristeceu, me magoou, mas que eu o perdoo. E aí, com certeza, esse meu irmão vai reconhecer a sua falha, o seu erro, e nós vamos voltar a ter a nossa amizade. Mas sabe o que acontece às vezes quando alguém faz alguma coisa com você ou fala alguma coisa para você que não te faz bem? A gente costuma a começar a denegrir a imagem daquela pessoa para outras. Fulano, cuidado, porque fulano fez isso, isso e isso comigo. Falou assim, 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 assim comigo. E nós não cuidamos, então, de frearmos a nossa boca, frearmos a nossa língua e começamos, então, a falar mal, ou continuamos a falar mal do nosso irmão. A nossa boca, Tiago já falou isso, de nós não pode jorrar coisas boas e coisas ruins, mas tem de jorrar coisas boas, e somente coisas boas, somente bênção. Então, meu irmão, procure ter a sua boca sendo usada para o louvor da glória do nosso Deus. Exalte ao nosso Deus, exalte o seu amor, glorifique a Deus. E quando você for falar com alguém,
procure usar os seus lábios para abençoar essa pessoa. Evite de trazer através do uso da sua língua uma maldição para alguém. E aí, como eu tenho feito em todas as lições, depois você vai achar lá também uma música que eu gosto de colocar, e aí a gente não coloca na aula, para a aula também não ficar muito extensa, e até por conta de questão, né, de direitos autorais e outras coisas mais. Mas eu vou colocar uma música então, depois você vai ver, tem um vídeo que vai nos falar um pouquinho sobre isso, né? Que diz que o nosso louvor, ele deve ser fruto do amor de Deus por nós. Devemos louvar ao nosso Deus pelo seu amor. E tem que sair de lábios que confessam o nome do Senhor. E aí, só para a gente refletir. O lábio de onde sai palavras que confessam o nome do Senhor não pode ser usado para ser maldição também para outras pessoas. Deus possa nos abençoar, continuar a nos abençoar, continuar a nos revestir e a falar aos nossos corações a cada dia. Tenha você uma excelente semana, Deus continue o abençoando e a sua família. Em breve vamos estar juntos e que Deus nos abençoe. Um forte abraço a todos e até a próxima aula.